Olá, queridos, muito boa noite, graça e paz a todos. Hoje é dia 24 de novembro, última terça-feira desse mês, e nós temos uma palavra de Deus para trazer ao seu coração nesta nossa célula, nessa nossa transmissão de hoje. Eu me chamo Ivonei, eu sou um dos pastores aqui da igreja, estou acompanhado do meu amigo Pastor Anísio, que também sou um dos pastores aqui da igreja, e como toda terça-feira vamos mergulhar na palavra de Deus, que você possa desarmar-se para receber e assim viver o melhor de Deus um dia de cada vez. Exatamente. Nós estamos numa série de mensagens chamada Viva Acima da Média, sobre ter uma vida acima da média, deixar de ter uma vida mediana para viver uma vida verdadeiramente extraordinária. E a nossa última mensagem de hoje, desta série de 4 mensagens, ela é uma indagação, como título no caso: será que tenho liberdade? Será que você tem liberdade na sua vida? Liberdade de escolha, liberdade de decisões, liberdade nos seus pensamentos, enfim. Será que você realmente vive uma liberdade que tanto nós falamos e por vezes nossas mentes estão até aprisionadas em coisas, em frases, em palavras, em rancores, mágoas, e que acabam nos impedindo de viver uma vida acima da média. Por isso, vamos falar nesta última mensagem da série sobre termos liberdade em nossas vidas. Diz o texto da palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o verso 34, o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Todos nós usufruímos liberdade dentro da nossa sociedade, né? Certamente você que está no Brasil, né, talvez você esteja fora assistindo essa célula, participando desta célula conosco hoje, mas todos nós que estamos em nossa nação usufruímos de uma liberdade que a sociedade, que a segurança, enfim, que nos permite ter liberdade em nossa vida, liberdade, o direito de ir e vir, o direito de escolha. Mas quantas vezes você tem se pegado, você tem se visto preso em algumas áreas da sua vida, ansioso, preocupado, amarrado, acorrentado, não por literalmente uma corrente, mas por questões que estão prejudicando a sua vida e você talvez não esteja se dando conta, ou até mesmo saiba que tem algo lhe incomodando, mas que isso de alguma forma lhe tem tirado a paz, lhe tem tirado o direito de liberdade de escolha. Então é sobre isso que a gente vai estar conversando um pouquinho, sobre a questão dessa liberdade. O próprio Jesus, quando ele fala cada dia o seu mal, não que ele seja um profeta do caos, mas ele trouxe algo bem realista, porque ele não mascarou a realidade para os discípulos. Sim. E para aqueles que lá estavam. Ele deixou claro que haveria dias maus, sim, que haveria problemas, sim, haveria dificuldades, sim, com toda certeza teria problema para ser enfrentado. São os desconfortos da vida, né? Exatamente. Todos nós, queridos, pelo menos uma vez no dia, nós vamos enfrentar algum desconforto. Se você ainda não enfrentou hoje, fique atento. Estamos no final da noite já, no início da noite para fim de noite. Alguma coisa vai acontecer para que você tenha um desconforto. Isso está na palavra, a palavra do Senhor: basta o seu mal a cada dia. Ou seja, a cada dia nós vamos ter um desconforto para poder saber lidar. O grande problema não é nós termos o desconforto, o grande problema é nós estarmos aprisionados e não sabermos lidar com esse desconforto. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema, meu querido. E tudo que Deus quer é que você viva porque você é livre. Exatamente. Aí você precisa do quê? De todas as manhãs, né, como fala a palavra do Senhor, usufruir das suas misericórdias. Né? Exatamente. Nossa realidade, né, ela tem se apresentado um tempo onde os desafios são enormes, onde cada vez mais a gente tem visto as pessoas parecerem estar presas, como a gente falou, pelas correntes da ansiedade, desenvolvendo doenças emocionais, doenças crônicas, quadros de depressão e até mesmo síndromes, como, por exemplo, a síndrome do pânico, que tem pessoas que ficam acometidas por situações como esta. E mais do que você e eu andarmos livre em nosso contexto social, nós precisamos estar com a nossa mente livre. Com a nossa mente livre de questões como essa, da ansiedade, da depressão, de síndromes, de questões crônicas, enfim, que podem de alguma forma estar aprisionando a sua vida. E a palavra de Deus, a Bíblia, tem
alguns elementos que juntos a gente vai conversar um pouquinho nessa noite. São 3 deles que a gente vai conversar, vai elencar nessa nossa célula de hoje, e a gente quer falar o primeiro deles, que é escolha confiar no cuidado de Deus. Confiar no cuidado de Deus é uma escolha. Não se trata somente de Deus querer fazer algo, mas eu preciso querer que Deus faça alguma coisa em meu favor. Eu preciso decidir que Deus faça algo, porque se eu não escolher, infelizmente, eu vou abdicar daquilo. Veja só, a palavra de Deus diz, que o texto que nós lemos diz, né? O amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Então, a ansiedade ela acaba se tornando uma prisão, no caso. Então, escolher ter esse interesse é algo muito importante de nós compreendermos, porque quando a gente não escolhe isso diante de Deus, a gente vai se aprisionando. Quer ver como a gente tem o direito de escolha? Quando o jovem rico ele se aproxima de Cristo, se aproxima de Jesus, diz a palavra de Deus que Jesus o amou. Só que mesmo assim ele não quis. Exatamente. Mesmo assim ele optou por ouvir aquilo que Jesus havia falado, ouvir aquilo que Jesus disse, porém ele resolveu dar as costas e sair. Ou seja, aquilo que Jesus ali estava, Jesus mesmo tendo uma negativa daquele homem, daquele rapaz, daquele jovem, Jesus demonstrou amor para com ele. Então, o interesse de Deus sempre vai existir. A questão é se há o nosso interesse. Nesse último domingo, nosso pastor ministrou no domingo à noite, eu acabei ministrando a mesma palavra nas outras 2 celebrações. E nós falávamos da mulher do fluxo de sangue. Ela teve uma escolha de ir até Cristo, ela teve uma escolha de ir até Deus. E ela sofreu por 12 anos com algo físico. Só que mais do que sofrer com algo físico, também tinham questões emocionais ali envolvidas. Por quê? Ela era impedida de estar no contexto social, ela tinha a liberdade privada do seu acesso. Ela não tinha possibilidade de estar convivendo com outras pessoas, de estar no contexto social com outras vidas. Além da dor física, ou seja, pelo processo que ela enfrentava, ainda tinha essa privação de poder estar no meio da sociedade. Pensa você hoje, alguém te privar de estar no meio da sociedade, ou seja, tirar você do meio da sociedade e lançá-lo num lugar esquecido. Pensa. Esse é o grande problema. Exatamente, esse é o grande problema. E se nós tivermos a nossa mente aprisionada, nada vai nos fazer ter prazer de viver. E Jesus, Deus, só trabalha na legalidade. Tanto é como o pastor Ivonei falou do jovem rico, quando aquele jovem vira as costas para Jesus por conta que tinha muitas posses e não queria se desfazer disso, Jesus simplesmente vai fazer aquele moço, mas não pôde fazer nada por ele. Porque foi uma escolha dele. Foi uma escolha dele. Talvez você esteja dessa forma, aprisionado, talvez você esteja achando que para você não tem solução. Tem. É que você precisa dar o primeiro passo. É você que tem que tomar uma escolha para que Jesus, para que Deus então possa trabalhar na sua vida e libertá-lo dessas correntes, dessas cadeias que o pastor Ivonei vem falando aí. Exatamente. Continuando o texto ainda, voltando alguns versículos, nós vimos ali no versículo 26 do mesmo capítulo 6 de Mateus: observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então, quando nós lemos uma passagem como essa, a gente sempre tenta interpretar várias questões a respeito dela, né? É óbvio que há valor em você. Tudo aquilo que Deus fez, e nós vimos na palavra de Deus, tem a ver com o amor dele para conosco. Tem a ver com o amor de Deus para com cada um de nós. Não se trata de A ou de B. Como nós acabamos de citar o jovem rico, Deus o amou, mesmo ele não o querendo. Exatamente. Então é uma escolha que nós temos em nossa vida, que vai acontecer dias ruins, dias difíceis, só que o grande detalhe é que mesmo assim Deus está conosco. Mesmo a gente estando com situações difíceis, Deus está conosco, Deus nos ama. E eu citava ainda durante a mensagem, mas Deus ele está no choro de uma criança, sim, no choro de um pai para que perde um filho, ou do inverso também. Enfim, Deus ele vai estar nesses momentos. Mas é um momento de dor, Ivone, sim, mas ele continua sendo Deus e continua sendo bom. Por quê? Como diz o próprio texto de Filipenses 4,
6 e 7 diz assim, é a paz que excede todo entendimento. Não se trata de algo que a minha compreensão humana tem a capacidade de entender, mas se trata de algo que vai além, porque tem a ver com Cristo, não comigo. Exatamente, e esse mesmo texto que o pastor Ivonei citou aí, a finalização dele fala assim, ó, e guardará a vossa mente, o vosso coração em quem? Em Cristo Jesus. Ou seja, exatamente, olha que ele está presente. Como o pastor Ivonei pregara domingo, e eu realmente também achei que foi uma mensagem muito forte, ela teve um conteúdo muito bom, e quando ele fala que na dor Deus está presente, na alegria Deus também está presente. Espera aí, que Deus é esse? É um Deus presente. É um Deus presente. É que na realidade, se nós pensarmos bem, se nós pararmos um pouquinho e sermos bem críticos com nós mesmos, nós vamos ver que talvez a gente nunca verbalizou, mas lá dentro do nosso íntimo, do nosso ser, quem sabe já não pensamos assim, será que Deus realmente é bom? Deus é bom ou Deus é ruim? Poxa, aquele pai que orou, buscou, vou usar o exemplo que o pastor Ivonei usou, na família dele, a cunhada, oraram, buscaram, foram, não foi curada. Não foi curada. A mãe, oraram, buscaram, foi curada. Deus é bom ou Deus é ruim? Não é que Deus é bom ou Deus é ruim. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. É que, dependendo das circunstâncias, é que nós vamos achar que Deus é bom ou Deus não é tão bom assim. São as circunstâncias que movem a nossa opinião. Sim. Porque Deus não muda. Porque Deus não muda, exatamente. Por isso que vai exceder o entendimento. Por isso que é guardar a mente e o coração em Cristo Jesus. Somente dessa forma. Deixa que o Senhor guarde sua mente e seu coração em Cristo, que aí você vai entender que Deus realmente é bom o tempo todo. Exatamente. 2. Escolha ser livre de toda ansiedade. Olha só o que Pedro, sempre Pedro, né? Pedro é figura. Sempre Pedro. Pedro, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 7, diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Se tratando sobre esse tema, a liberdade libera uma expressão muito importante para nós, que ele fala lançar a ansiedade, ou seja, todos nós temos ansiedade de alguma forma. Mas eu não sou ansioso. Será que não? Uns mais, outros menos. Uns mais, outros menos, um em determinadas áreas, outros em outras áreas. Por exemplo, já falei isso aqui algumas vezes, mas inevitavelmente quando a gente está no trânsito e, enfim, a minha filha olha, vê uma vitrine e ela diz, pai, chegou o Natal. Ei! Pai, chegou o Natal, só que falta mais de um mês, porque hoje é dia 24, então falta um mês e um dia ainda para o dia 25, né? Sim. Então, só que na capacidade dela, enfim, uma criança de 4 anos, para ela é hoje, é amanhã, no caso. Enquanto nós não chegamos em casa, montamos a nossa árvore, enfim, enfeitamos de alguma forma a nossa casa, ela não sossegou. Por quê? Porque ela esperava por algo, no Sim. caso. Então, todos nós temos, por vezes, situações de ansiedade em nossa vida. E quando Pedro ele fala, nessa primeira carta, sobre lançar a ansiedade, toda a sua ansiedade, ou seja, todos nós de alguma forma temos. Sim, você quer ver uma situação onde talvez você possa estar agora pensando assim, não sou ansioso de forma alguma, mas imagine você assim, saindo de férias com uma passagem comprada para uma praia do Nordeste, você esperando, você sabe a data, você sabe a hora, você não fica um pouquinho ansioso não, esperando essa data, sabendo que faltam poucos dias, 15 dias, 10 dias, uma semana, um dia. Um dia, algumas horas no voo. Eu me lembro quando as minhas crianças eram pequenas ainda, tipo como o pastor Ivonei falou, 4 anos e 5 anos, nós íamos viajar daqui a São Francisco, visitar meus pais, 90 quilômetros. Então minhas filhas embarcavam no carro, nós fechávamos a porta, saía da garagem, pegava a rua, primeira curva, elas assim, pai, vai demorar muito? Pai, vai demorar muito? Pegávamos o asfalto, pai, tá chegando já? Aí elas iam dormir. Nós vamos dormir porque vai demorar muito. Aí tirava aquele soninho do carro. Lançava a ansiedade fora. Porque acordava, o pai já chegou. Ai, mas é muito longe. Então, a ansiedade é algo que, sabendo até controlar, ela até vai te fazer Vai fazer bem. O grande problema é quando nós ficamos aprisionados nela. Perdemos o controle. Perdemos o controle. E aí é que está o grande problema de ficarmos em questões como essa. Por isso de nós, nesse desafio de hoje, de confrontar você, de realmente se você está vivendo uma liberdade em sua vida. Se você realmente está livre nas suas escolhas, nas suas decisões,
em tudo aquilo. Né? E 2 Pedro, foi um texto que não foi escolhido pelo pastor para estar aqui na nossa reflexão, mas se você olhar 2 Pedro 2,19, fala que aquilo que nos domina nos torna escravo. Exatamente. Então, se você deixar ser dominado pela ansiedade, você vai se tornar escravo da ansiedade. E aí, meu irmão, escravo é aquele negócio, você não tem mais liberdade. Não tem mais liberdade de escolha de decisões. E por último, defina suas prioridades. Ainda no capítulo 6 de Mateus, o verso 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Prioridades desajustadas produzem fardos novos, desnecessários para toda a nossa caminhada diária. Então, a gente precisa, todos nós precisamos abrir mão daquilo que é prioridade e buscarmos as coisas necessárias, aquilo que realmente a gente tem necessidade em Deus, aquilo que verdadeiramente o Senhor tem como prioridade para cada um de nós. A nossa prioridade deve ser o reino de Deus, deve ser a graça, deve ser o que? A nossa comunhão uns com os outros e principalmente a comunhão com Ele. Por isso que todas as nossas células, nós sempre deixamos em destaque o nosso devocional Bom Dia Deus Pai desse ano. Por quê? Porque é um momento, é uma oportunidade, uma ferramenta que te leva a ter comunhão com Deus Pai. E ter um relacionamento com Deus Pai te permite realmente e verdadeiramente viver uma vida de entrega, uma vida de entendimento, uma vida livre, uma vida estando no Senhor. Paulo, quando ele escreve algumas de suas cartas, ele está preso. Só que ele dava muito mais ânimo para quem estava em liberdade, verdade, do que o inverso para ele, no caso. Então, será que realmente ele estava preso em sua mente? Creio que não. Com certeza. Foi fácil? Não estou dizendo que foi. Certamente foi difícil, não foi confortável, não foi agradável. Mas a sua mente estava livre. A sua mente não estava aprisionada por correntes, por grades de uma cela. Pelo contrário. Eu vejo como o pastor Ivone falou, esse tema aqui, ó, o terceiro, né, que defina as suas prioridades, ela vai muito além de escolhas suas, porque, veja bem, como ele falou agora aqui, ó, o devocional, são 365 dias, é um para cada dia, meu irmão. A Bíblia, ela está recheada de promessas, recheadas de situações onde você vai viver, você vai conseguir vencer. E sempre que nós fizemos atendimento, pastor, e eu sei que com você não é diferente, quando a gente pega alguém que chega na sala de atendimento e a gente vê que a ansiedade está escravizando essa pessoa, a gente percebe uma coisa em comum, ou melhor, em comum com todas. Elas não estão lendo a Bíblia, não estão lendo o devocional e quando podem, vêm à igreja participar de uma celebração. Isso. Ou seja, são passos, eu sinceramente posso dizer com até mesmo conhecimento de causa, eu duvido que alguém que leia a Bíblia diariamente, que faça o seu devocional diariamente, que faça as suas orações diariamente, que esteja nas celebrações sempre que possível. Veja bem, oração, devocional e Bíblia diariamente, celebração sempre que possível. Eu duvido que uma pessoa dessa ela vai entrar em depressão, ela vai entrar em ansiedade, ela vai ser escrava. Não, ela vai ser uma pessoa livre e uma pessoa determinada. Por quê? Porque a mente e o coração, elas estão em Cristo Jesus. E isso vai definir as pessoas. Eu sei como a gente, óbvio, nós somos pastores, estudamos, buscamos, mas não estamos livres. Mas eu posso dizer sem sombra de dúvida, conheço o pastor Ivonei desde que ele era desse mesmo tamanho, só que com menos idade. E eu sei o quanto esse moço busca a Deus, o quanto esse moço é dedicado. E eu pergunto, estás escravo? Não. Eu também não. Mas não tens luta? Oxe. Não tens problema? Não vives, tem uma fila ali fora esperando. Como nós lemos, não vives o desconforto ou o mal a cada dia? Sim, com certeza. Só que isso não nos impede de ser feliz, não nos impede de andar com Deus e não nos impede de saber que Deus está presente, queridos. Isso. Vai depender das nossas escolhas. Brilhante, pastor, brilhante a escolha desse terceiro tema. Defina as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Defina elas em Cristo e você vai se libertar. Exatamente, a gente está aí, como a gente já falou algumas vezes, estamos aí caminhando para o final de ano, para o final de 2020. Muitas coisas do que acontece na nossa vida, a gente não teve direito de escolha, possibilidade, melhor dizendo.
Só que mais do que isso, nós podemos escolher ter a nossa mente livre, estar livres nas nossas decisões, estar livres naquilo que a gente pode tomar de decisão em nossas vidas, no caso. Então, por mais que possa parecer, nossa, mas é mais fácil para um para o outro. Não, a gente está dando exemplo de nós mesmos. Sim. Só que tantos outros que são pessoas comuns como nós, o fato de não serem pastores ainda, mas que são pessoas comuns como nós somos, mas que têm a mesma condição. Sim, porque a mesma se realidade nós de vida. olharmos para o pastor, nem sempre fomos pastores. Sim, Mas nem sempre fomos pastores, mas mesmo quando não pastores, não éramos escravos nem presos no mundo, na ansiedade. Ou seja, nós tínhamos as nossas escolhas e nós buscávamos a Deus. Isso. E isso fez toda a diferença. Fez toda a diferença exatamente a nossa caminhada, até para chegarmos aonde estamos caminhando nos dias de hoje. Então, o que nós mais vimos em Deus é que Deus deseja que nós sejamos livres para viver uma vida plena, satisfeita e abundante, e para isso não esqueça daquilo que a gente conversou hoje. Escolha confiar no cuidado de Deus, escolha ser livre de toda ansiedade e defina as suas prioridades, defina as prioridades que você tem estabelecido em Cristo Jesus, para que realmente você viva, você tenha uma vida plena, algo que você possa viver todos os dias na sua história. Amém? Nós queremos orar pela sua vida, abençoar você. Quero pedir para o pastor Anísio orar por você nesta nossa célula de hoje. Oremos então, queridos. Pai Santo, Pai amado, Deus, nós reconhecemos Tua soberania, Paizinho, sabemos que Tu és Deus. Pai, que Tu venha agora, Pai, entrar com as Tuas providências sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que talvez, Senhor, esteja aprisionada, Senhor, meu Pai, na sua mente, na sua alma, Senhor, por conta de situações adversas que talvez o meu irmão e a minha irmã não souberam lidar, Senhor, meu Pai. Mas nós sabemos que o Teu Espírito Santo, Ele nos convence da justiça e do pecado, Pai. Se há algum envolvimento com o pecado, Senhor, que seja liberto agora, quebra essas algemas, Senhor, rompa essas cadeias, Pai, para que o meu irmão e a minha irmã possam serem livres, Pai, e através da liberdade, Senhor, meu Pai, compreender que Tu és Deus e que tudo está nos Teus controles, Paizinho. Como nós lemos aqui, Senhor, meu Pai, em Filipenses, Deus, que nós temos que entender que as coisas, elas não estão nas nossas mãos, estão nas Tuas mãos, Senhor, meu Pai. Mas se nós guardarmos o nosso coração, Senhor, a nossa mente, Pai, estará guardada em Ti, querido Jesus. Paizinho, então, Deus, que nós possamos compreender e viver, Senhor, um dia de cada vez, sabendo que Tu és Deus. Guarda, cuida, livra, Senhor, o meu irmão e a minha irmã, em nome de Jesus. Nos dê um dia abençoado, uma noite abençoada, Senhor, uma semana abençoada. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Queridos, beijo no coração e até terça-feira que vem. Deus abençoe, forte abraço, um beijo, até a nossa próxima célula.